Hoje, 23 de junho, segunda-feira de 2025, vamos fazer uma homilia sobre escatologia, com as bênçãos de Deus, a simpatia do Papa, né? Vamos falar um pouco sobre conjuntura atual e sobre o tema da escatologia bíblica. Tivemos aí agora, né, antes de começar a nossa homilia de hoje, façamos uma oração pedindo as graças do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai Celeste, pedimos a graça do Espírito Santo em nome de Jesus para dirigir nossas palavras, nossos corações, nossos ouvintes, para a exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Paulo nos ensinou que esperamos a vinda de Cristo. Mas nós, Igreja do Senhor, convertidos, batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esperamos o Cristo nas nuvens do céu. Agora tivemos o presidente Trump tomando a difícil decisão de bombardear usinas nucleares do Irã para eliminar essa ameaça ao Estado de Israel. Foi uma decisão correta, embora nós não sabemos ainda da eficácia, a dissuasão deste regime fanático, não do povo iraniano, mas desse regime terrorista que vem há 47 anos assombrando o Ocidente com terríveis atentados, como na Argentina, que mataram mais de 100 judeus aposentados no nosso sede da associação, e tantos outros atentados pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, e principalmente Israel, os bombardeios com Hezbollah, com Hamas, com os Houthis, que têm as suas armas, seu financiamento do Irã, desse regime do Irã. Então foi bombardeado com bombas que nunca foram usadas, porque as instalações de enriquecimento do urânio para a bomba atômica estavam a dezenas de metros abaixo, mas parece que foi bem sucedido, bombardeios B-52. Mas é importante que nós percebamos que Israel é o relógio de Deus, é o sinal da volta de Jesus, mas nós não esperamos Jesus no novo templo que os judeus querem construir em Jerusalém, nós cristãos. Não esperamos Jesus um novo Papa, nós não esperamos Jesus um líder político como o presidente Trump, ou o outro líder Macron da Europa, ou da Alemanha, mas nós esperamos Jesus nas nuvens do céu, nessas nuvens aqui que veio o raio que nós vimos aqui de dezenas de anjos subindo e descendo antes das enchentes de maio no sul. Aqui está o texto que Paulo nos ensinou, essa verdade. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros, que não possuem esperança. Porquanto a nossa esperança é Jesus vindo às nuvens, nos ressuscitando aos vivos, arrebatando. Todos os cemitérios cristãos que nós vemos hoje ficarão esvaziados. Aqueles que viveram conforme Cristo, morreram em Cristo, ressuscitarão ao encontro de Jesus nas nuvens, com todos os bilhões de santos anjos, que são os primeiros exércitos dos cristãos. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não procederemos os que dormem nele, do cemitério. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo nos ensinou e deixou registrado na palavra inerrante, preservada, que é o fundamento da nossa esperança, da nossa fé. Também na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo nos adverte, 2 Tessalonicenses 2:1, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então nós não sofreremos o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vem para vingar aqueles que dividiram a terra de Israel. A terra de Israel é do Senhor Jesus Cristo. Se ele agora quer juntar judeus e cristãos ali naquela terra, é decisão soberana do decreto divino. Nós não temos que nos meter contra Deus. Perderemos, como dizia o fariseu Gamaliel aos fariseus da sua época. Acaso quereis vencer a Deus? Então não sejamos loucos como esse regime do Irã, querendo vencer a Deus e o decreto, o propósito de Deus de reunir as tribos de Israel e os cristãos naquela terra que é dele, para receber o rei de Judá, o leão da tribo de Judá. Inclusive, o primeiro-ministro Netanyahu está usando o nome de leão, levantado leão, para essas operações de guerra do Estado de Israel. Portanto, não sejamos loucos, não nos deixemos levar, influenciar pela esquerda brasileira que está defendendo o regime brasileiro, que está defendendo o regime do Irã. Cuidado, não se deixe influenciar. Nós esperamos a Cristo, não na presidência da República do Brasil ou qualquer outra presidência, nós esperamos a Cristo nas nuvens do céu. Nos ensinou aqui, eu li o texto de Paulo. Não vos deixeis enganar de alguma forma por ninguém, de forma alguma, em nenhuma forma, nem ideológica, nem religiosa, nem cristã, por ninguém. Estuda a palavra, como os bereanos, examinem as palavras. Porquanto antes daquele dia virá a apostasia ainda, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então antes do dia do Senhor, que é um dia de ira e de treva, diz os profetas, e de vingança de Deus, aqueles que querem dividir a sua terra, e claro, dividir a verdade em mentira, né? O mestre da mentira vai vir, é o chamado anticristo, mas creio eu, na minha interpretação, que acha mais correta, pré-tribulacionista, de que a igreja não estará mais aqui quando o templo for construído e assinado o tratado de paz com Israel, para que o anticristo engane os judeus, já que ele não conseguiu com foguetes, ele vai tentar conseguir com acordos falsos, fraudulentos, para adentrar a terra de Israel e ali dominar a terra por dentro, falsamente, dizendo que são irmãos, e os judeus terão então que sair daquela terra dessa maneira, mas aí será a conversão deles, provavelmente no Yom Kippur, dia do perdão, dia do arrependimento, do jejum, que Deus descerá ali nas cabanas, a festa das cabanas, ou Yom Kippur, onde ele reinará 1000 anos, agora com os judeus convertidos. Como está em Romanos 11, Deus vai enxertar na oliveira da fé de Jesus Cristo, do Messias, o antigo anjo Miguel, né, o arcanjo Miguel. Ele era uma cristofania, o arcanjo Miguel, creio que era uma cristofania, o anjo do Senhor, o anjo do exército, era uma cristofania de Jesus, antes dele encarnar como Jesus Nazareno. Então nós estamos no versículo 3, aquele que se opõe se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. No santuário de Deus, quer dizer, ali eles vão reconstruir no Instituto do Templo, que já tem todos os móveis, todos os parâmetros, todos os recursos para a construção desse templo para o anticristo. Provavelmente vem da Turquia, que lá em Apocalipse 2, a igreja da Turquia, Jesus se refere ao trono de Satanás, em Pérgamo. Então nós vamos juntando os quebra-cabeças da profecia e vamos nos posicionando na conjuntura dos acontecimentos que estão sucedendo agora com essas guerras. Então nós temos aí a Europa e os Estados Unidos, os que representam a força do Ocidente, contra o Oriente, a China e a Rússia, e alguns países do Islã, como é o Irã. Com o Irã, com a China, com a Rússia, eles têm uma organização militar de Xangai, né? E eles também formam, com o regime do Brasil, o BRICS, né, na parte econômica. E as guerras de taxas do Trump é para evitar esta destruição do Ocidente. Então, esse regime do Brasil,
muitas coisas eles querem destruir o Ocidente, né? Com a criminalidade, aí, com grupos de terror, de drogas, etc., que não querem reconhecer como terroristas, mas eles já são terroristas, eles já dominam comunidades inteiras, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais, eles já dominam bairros inteiros em que nem a polícia às vezes pode entrar, consegue entrar, né? Então são grupos de terror nas comunidades civis, mas o regime brasileiro está associado com essas massas, como dizia o filósofo político, né, Olavo de Carvalho. Ele disse que é o lupoproletarismo, que é uma das doutrinas marxistas de domínio do poder, que é usar a criminalidade para tomar o poder. Aquele que se opõe se exalta acima de tudo, que se chama Deus ou objeto de adoração, pode se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, esse anticristo vai dizer que ele é como os iranianos estão esperando, um Mahdi dos xiitas, ou o outro Messias dos sunitas, eu não sei qual é. Não vos lembrais que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis que o que está detendo nesse momento para que se sabeis o que o está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, por enquanto, nós estamos vendo que o primeiro-ministro de Israel está agradecendo ao presidente Trump como um amigo que está defendendo a geopolítica de sobrevivência do Estado de Israel. O canal Aline, Israel com Aline, que é uma gaúcha que mora lá em Jerusalém, ela mostrou o bunker em que elas vivem, né? Ela desce 2 andares do prédio, tem um bunker coletivo, todo de concreto, 30 centímetros de concreto, porta de ferro, e ali sentam nas cadeiras, as crianças ficam brincando, enquanto então passa a sirene dos mísseis iranianos que estão sendo, ou do Houthis, ou do Hezbollah, ou do Hamas, que estão sendo jogados sobre Jerusalém. Então será plenamente então revelado o perverso a quem então a apostasia já começou desde o século 13, 14, veio mesmo dentro do seio da igreja, alguns monges, alguns frades começaram a criar heresias, idealistas, filosofias heréticas, né, antiteístas, e hoje ela está prosperando quase que plenamente a heresia no Ocidente, né? O materialismo, essa cultura woke aí, escandalosa, né, aqui da região desse estado do Rio Grande do Sul também, provou cota trans para a brigada, né? E nós temos aí essa opressão do pedágio, cobrando de 17 em 17 quilômetros, cobrando para que os gaúchos possam ir e vir. Então já tem em São Paulo isso, no Rio de Janeiro. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias. Então, muito discurso, muita retórica para tirar Jesus como a paixão de Cristo, que nossos pecados, a volta de Jesus nas nuvens. Apesar de agora de ter demonstrado amizade com Israel, nada nos garante que Israel não vai ser abandonado no final, na véspera do retorno de Jesus Cristo. As profecias indicam que Israel será abandonado por todos, né? E o Conselho das Nações, que é a ONU, já tem mais de 200 resoluções contra Israel. E isso está nem todos os países abandonarão Israel. Haverá uns ou outros que permanecerão fiel a Israel. Agora, por exemplo, os Estados Unidos está do lado de Israel, depois de sofrer atentado durante 46 anos dos regime do Irã, chamado Ayatollah. Então nós temos essa profecia do Salmos 83, ó Deus, não me deixe, não fique como que não pode falar, nem te detens, ó Senhor, eis que os teus inimigos se alvoroçam, empinam a cabeça em sinal de desafio, de maneira astuta, armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus escolhidos, teus protegidos. Conjectura, vinde, exterminemo-lo da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles liberam de comum acordo contra ti, que estabelecem conchavos as tendas de Edom, os maelitas. Os maelitas são os árabes, né, descendentes de Ismael. Moabe, os agarenos. A Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia é Gaza, né? Com os habitantes de Tiro. Tiro é o Líbano, Hezbollah. Até a Síria juntou-se a eles e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Ló é Amon, a Jordânia. Age sobre eles como agiste contra Midian, como fizeste a Císera, como trataste a Jabim, no rio Quizon.
os quais pereceram em Andó e viraram esterco para serem consumidos pela terra. Faz com que seus nobres, o que fizeste com os Oreb e Zeeb, com todos os príncipes que fizeste com Zeba, Zalmuna e que aventura, apoderemos das habitações de Deus. Eles sabem que a habitação de Deus, Deus escolheu geopoliticamente Sião, Jerusalém, para habitar, para governar todas as nações. Deus tem direito, ele criou, né? E os israelitas, os judeus e todos os árabes que estão morando lá e nasceram naquela terra, têm direito a viver naquela terra em paz, né? Em tranquilidade. Meu Deus, faz-os rodopiar como folha seca no chão, como palha no capricho do vento, como o fogo que devora a floresta, como a labareda que abrasa os montes, persegue-os com teu vendaval, apavora-os com a tua tempestade, cobre-lhes de vergonha o rosto até que decidam buscar teu nome, ó Senhor. Assim, humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam na mais absoluta desgraça, saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, és único, e que somente tu, Altíssimo, és o Senhor e soberano de toda a terra. Então não adianta querer o homem dominar a terra. A China, com seus planos de rota da seda, etc., indústria, né, e novo dinheiro do BRICS, etc., não se iluda. Só o Deus de Israel vai ser o Senhor soberano sobre a terra. E nós fazemos esta palestra, vamos fazer essa homilia, nós fazemos muito estudo, muita leitura, principalmente do Dr. Darby, John Darby. Foi um estudioso, um bibliógrafo, tradutor da Bíblia em inglês. Ele não se deixou influenciar por Margaret MacDowell, como diz uma jovem adolescente aí dos irmãos primos, nada disso. Ele era um estudioso pleno das capacidades das línguas hebraicas, gregas, traduziu Bíblias para outras linguagens e ele sistematizou a escatologia pré-tribulacionista, que é a vinda de Jesus sobre as nuvens antes da manifestação desse anticristo, antes da apostasia. Essa apostasia, vou falar um pouco sobre ela, começou na Europa, contra a evangelização da Europa, que foi bem sucedida no seu primeiro momento até o século XIII. Aí 14 começou, 15 a apostasia crescer e hoje a Europa está plenamente apóstata. Né? Praticamente igrejas são vazias, as pessoas não têm interesse mais sobre a Bíblia, sobre a escatologia, não creem na revelação da palavra inerrante, preservada, do texto recéptico, texto massorético, hebraico, aramaico, e não estão esperando Jesus nas nuvens, estão esperando um líder na terra com melhor armamento, né? Como está na guerra da Ucrânia e da Rússia, e agora a Alemanha. Então, nós vemos essa apostasia crescendo, houve aquela apostasia cresceu até aquela guerra dos 100 anos com a França, os franceses e os ingleses ficaram lutando, e aí terminou os ingleses vencendo, né? Os franceses, aí veio subir os alemães, também quiseram dominar a Europa com o nazismo, mas os franceses se aliaram aos ingleses e já tinham os americanos já vindo e os alemães perderam. E agora a Alemanha está praticamente domesticada pelos ingleses e franceses. Os franceses então levantaram a China com o maometano, com o maoísmo, né? Aí nas décadas passadas transformaram então o Partido Comunista Francês, transformou então em vitoriosa a Revolução Maoísta na China, e a China agora está se opondo ao Ocidente e também explorando a indústria do Ocidente e o comércio. Mas agora a China vai ter que enfrentar não somente a Europa, a Alemanha, a França, bem que ela tem a Rússia como aliada, mas a Rússia não está dando conta, parece, né? Então a Rússia e a China vão ter que enfrentar agora a Europa unida com o alemão. O alemão já está domesticado ali pela Europa, pelos ingleses, pelos americanos. Então agora a força do Ocidente cresceu, né? Teve lutas internas, agora se reorganizou e cresceu. Então o Ocidente e o Oriente está nesse confronto. E existe uma parte do islamismo que é do Oriente, que é o Irã, esse regime do Irã, e uma parte do islamismo que é do Ocidente, que é a Arábia Saudita. Então esse quadro de apostasia, de guerras, né, vai cessar com a vinda de Jesus, com o milênio de paz e prosperidade, com o governo de Jesus sobre Israel, que passará com Romanos 11, a angústia de Jacó, como está previsto também pelo profeta Jeremias. Então será plenamente revelado o perverso, a quem Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda,
O aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias, com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então agora você vê essa apostasia que foi as Olimpíadas na França, né? O Macron, que os trans ali blasfemaram da cena da ceia do Senhor, né? Claramente para o mundo todo, sem nenhum pudor, sem nenhum temor a Deus. E isso aí é grave, é um pecado grave, que atenta contra o próprio Senhor, o próprio trono de Jesus Cristo no céu, e não vai ficar impune, não está impune. Todavia, irmãos amados no Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, a fé da verdade, sem essa fé nessa verdade da palavra de Deus, você não vai ser santificado. Então, creia, isso não é apenas uma opinião minha. A gente consulta vários filósofos, tá? Que a gente não lê milhares de livros, mas a gente lê alguns capítulos para entender que Foucault, por exemplo, e na França, um filósofo, né, e Sartre, foram eles que se aproximaram desse regime do Irã. E hoje a esquerda, incompreensivelmente, a gente fica sem entender por que eles defendem o regime do Irã terrorista, já que o regime assassinou todos os comunistas da esquerda lá no Irã, porque eles eram ateus, então eles não suportam os ateus. Mas mesmo assim eles estão unidos contra o Ocidente, contra os cristãos, contra os judeus. É uma união espiritual satânica, né? Mas nós que cremos na verdade profética das Escrituras seremos salvos. Então não perca a oportunidade, você ouvinte, de também salvar sua alma com a verdade, porque a santificação é feita pelo Espírito, pela fé na verdade. Então esse é o caminho da salvação. É a ação do Espírito, que eu não tinha condição nem de falar, nem de pregar hoje, mas o Espírito me deu condições de falar e pregar e trazer essa mensagem, pela fé na verdade. Então a salvação, não existe salvação sem fé na verdade, que é a Escritura inerrante, preservada, fundamentada nos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nas profecias antigas de Moisés e dos profetas, na lei e nos salmos. Então essa é a fé na verdade, que é ensinada a nós no coração, no nosso íntimo, no nosso espírito, mente, corpo, pelo Espírito Santo de Jesus que nos foi dado no batismo, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, e nós também reproduzimos para você e ensinamos para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de todas as riquezas, de toda a vida, de toda a bondade, de toda a criação, de todas as estrelas, de todos os cosmos. Aí o homem fica gastando bilhões para saber o que tem uma estrelinha lá, como é que termina o cosmos, etc, etc, etc. Todas essas riquezas só vêm da glória de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai e do Espírito Santo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservar as tradições que vos forem ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas, né? Essas tradições, cuidado, porque tem muitos padres católicos que ensinam que as tradições da igreja todas são certas, todos os dogmas são corretos, e não são. Elas são pela palavra da verdade, que é a Escritura Sagrada, o cânone da Bíblia. Cuidado com as interpretações dos padres, pastores, distorcidas de teólogos, distorcidas da palavra de Deus. Muitos dizem que nem existe esse negócio de vinda de Cristo, que a igreja vai só se expandir, etc. Fazem suas interpretações nas coisas mais absurdas e mais fora do contexto da boa interpretação, das boas regras de interpretação e de estudo das línguas originais, da hermenêutica, da exegese bíblica. Então temos que ter sempre alerta, sempre cuidado. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, conceda o ânimo no vosso coração e vos fortaleça para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras, como ele fez essa manhã que eu pude trazer essa mensagem para os nossos ouvintes, assistentes. Nossa assistência. Pai de graça, isso que falou Alfa, oferecimento do Mistério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador do luz de glória, onde vimos a glória de Jesus com os anos subindo, dezenas de anos subindo, descendo antes do 17 de maio, esse que vos fala. Alvo para o grupo também Cruz de Força. Um grande abraço, vamos ter fé, esperança na vinda de Jesus Cristo, mas nas nuvens do céu, como ele falou, um raio que vai do Oriente ao Ocidente. Nada de homens ou mulheres na terra representando Jesus. Quem nos representa na terra é a fé e o Espírito Santo na
fé na verdade e salvação. E devemos sempre lembrar Efésios 6, o capacete, a armadura da nossa fé cristã, que é o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça e os calçados da proclamação do Evangelho. Fique na paz, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor respondeu seu rosto, nos deu shalom, a luz, a paz, como nós vemos, e já fazem dias que nós não vemos a luz de Cristo ao nosso lado. Esperamos que ela volte a resplandecer a sua graça também no seu coração. Até uma próxima oportunidade. Se inscreva para que nós possamos fazer lives com 50 inscritos e dê o like. Se gostar, compartilhe.